Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus irmãos, estamos literalmente nos tempos trabalhosos e se você duvida disso, esse nosso vídeo vai te provar isso. Não dá mais para você confiar no ar que você respira, tá cheio de chemtrails, rastros químicos por aí, que ninguém sabe até hoje o que é. Não dá mais para você confiar nos alimentos, eles foram mudados geneticamente. Não dá mais para você confiar na água que você bebe, ela tá cheia de flúor. Inclusive agora não dá mais para você confiar, e já faz muito tempo isso, nem na carne que você se alimenta, principalmente a de frango. E como eu sei que tem muitas pessoas que chegaram agora, ainda não entendem esses assuntos, você que já está desperto, que acompanha o nosso canal há anos, você já entende tudo. Basta só começar o assunto e você termina. Mas aqueles que chegaram agora, não sabem que é isso de 13 famílias, de Deep State, estão por dentro desses assuntos. Então fica, como assim? O que é que esses caras estão falando? Eu entrei num canal de Vênus, num canal de Marte? Não, meu irmão, você entrou na realidade. Algo fora da Matrix. A Matrix é esse mundo que te interte, que faz com que você tenha tantos problemas para resolver no seu dia a dia, como inclusive continuar vivo, sobreviver, trazer os alimentos para dentro de casa, honrar suas dívidas. Ele não te permite que você use a inteligência que o Criador te deu. Essa é a Matrix, essa é a função dela, te mantém intertido, para que você não perceba o que realmente é importante. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês, para deixar claro especificamente que a carne de frango, meu irmão, não dá mais para confiar. Já não dava antes e agora é que não dá mais. A gente vai ver aqui o vídeo que foi nos enviado pelo nosso irmão Alisson. Desde já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E é o que eu digo a vocês, esse canal é feito por vocês mesmos, meus irmãos. Eu sou só mais um que pensa como você, tá certo? Então, preste atenção como a carne sofreu tantas mutações. Não é um pedaço de carne podre. Pode as pessoas pensar, Davi, pode ser que esteja podre, tem algumas lavas. Não, não é isso. É tanta substância que mesmo depois de abatido, a carne continua se mexendo. Dessa vez é preciso ver para crer. Veja comigo. Meus irmãos, a primeira vez que eu tive um choque dessa realidade do frango, que é uma coisa impressionante, você viu as imagens, foi conversando justamente com o meu padrinho, que eu inclusive queria fazer esse vídeo lá. Só que a granja dele fica a mais ou menos uns 55, 60 quilômetros daqui, e eu preciso ir de dia, né? E durante o dia eu não tive tempo. Mas uma vez a gente foi almoçar lá na casa dele, faz um bom tempo, isso, mais de 10 anos, a gente foi almoçar na casa dele, e fiquei surpreso quando ele disse que não comia nenhuma galinha dele. Eu digo, mas entrei na granja, a granja toda limpinha, nos padrões mais top que é exigido pela lei, né? Eu digo, mas rapaz, mas é organizado aqui, as coisas tudinho, as rações delas, tudo na medida, como manda o figurino. Aí ele disse, mas dessa carne a gente não vai comer não. Eu não como dessa carne. Eu digo, por que, padrinho? A gente chama padrinho, não é padrinho, é padrinho. Eu digo, por que, padrinho? Ele disse, olha, tava as galinhas do terreiro, que a gente chama aqui galinha de capoeira. Não é porque elas lutam capoeira mesmo, não. É porque elas são criadas no terreiro. Aí chama capoeira. Eu acho que é porque tem muita poeira, né? Aqui a gente inventa nome pra tudo. Eu acho que é onde você mora, provavelmente chamam de galinha caipira, né? Galinha de terreiro mesmo. Enfim. Ele disse, olha, um pinto dessa galinha aqui, da galinha que Deus fez, em 2 anos, 3 anos, ele ainda é um franguinho. E mesmo na fase adulta, a coxa dele é desse tamanho, assim, ó, fininha. Não tem essa quantidade de carne toda que a galinha de granja tem. Ele disse porque a quantidade de remédio que a gente aplica nela para ela crescer, para ela ficar daquele tamanho ali, é absurdo e não pode fazer bem à saúde de ninguém. Ele é um homem simples, é um fazendeiro. Ele disse, e é obrigado a dar, porque é o padrão do negócio. Todo mundo aplica
aqueles mesmos produtos dos frangos. Inclusive eles têm data de abatimento. Se você não abater eles naquela data, eles são tão grandes e gordos que eles não conseguem andar direito, eles morrem. Para você ter noção, aquilo não é galinha. Eu estou comendo uma galinha. Não tá, você está comendo um monstro criado. E é óbvio que isso tem um preço, meus irmãos. Então ali eu tive o primeiro choque. E aí conversando com outros amigos meus, e a gente comparando umas fotos de adolescentes antigos, da antiguidade, sei lá, anos 40, 50, logo quando começou as fotos. Você viu uma menina de 15 anos, meus irmãos, daquela época, ela não me... e ela não tinha seios. Vinha nascer depois dos 15 para frente. Eu acho que por isso mesmo é que consideraram o ser humano de maior idade com 18 anos, porque era a idade que o corpo se formava naquele tempo, porque as comidas eram saudáveis, elas não tinham esses hormônios de crescimento que está embutido no seu alimento de hoje, na água, no ar, principalmente na carne. Então você pega a menina de 10, 11 anos hoje, já tem seios, com 15 já está uma mulher pronta. Isso é possível, meus irmãos, por causa da alimentação que foi adulterada. Falar essas coisas, vocês sabem que eu pago um preço muito alto. Você vê vários canais por aí, mas não toca nesse tipo de assunto, porque é remoso. Fazer você pensar, mostrar a realidade, é uma coisa perigosa hoje em dia. Porque tudo entra para fake news. O que eu estou falando para vocês não é uma coisa de ficção científica. É uma realidade, mas eu não sou cientista. Então vão dizer, esse cara está falando fake news, ele nem sabe do que ele está falando. Mas você, meu irmão, cidadão de bem, homem comum, homem simples, assim também como o próprio Jesus Cristo, quando veio, pegou homem simples para andar do lado dele. É engraçado isso. A gente nunca para pensar, por que Jesus não pegou os cientistas da época, os homens de letras da época? Por que ele pegou pescador, gente que seria mais difícil para o povo aceitar como líder de alguma coisa, numa posição de autoridade? Por que Jesus pegou homem simples? Porque Jesus olha o coração, olha o homem por dentro, meus irmãos. Deus sempre foi assim. Você vê os homens que ele escolheu, o rei Davi, por exemplo, era o menor dos irmãos, o mais franzino. O próprio pai dele nem trouxe ele. Quando chegou lá o profeta, ó, um dos seus filhos, Deus me disse que vai ser o novo rei, vai ser o ungido. O pai dele, do rei Davi, nem trouxe o rei Davi, trouxe os irmãos tudinho, tudo de boa aparência. Um já era um guerreiro, já faziam parte do exército de Saul. E quando o profeta Samuel bota a mão, é nesse, não é esse não. Tá faltando algum. Estão todos aqui, diz, não, tá faltando um, mas não pode ser ele não. Onde é que ele tá? Tá lá no pasto cuidando das ovelhas. É o que dá para ele fazer. Mentiroso, diz que matou leão, diz que fez não sei o que. Chame ele. Quando ele bota a mão, isso é isso aqui. Ficou chocado. Inclusive teve irmãos de Davi que não aceitaram isso. Porque Deus é assim, meu irmão. Ele olha o que o cara é por dentro. E nesse caso, meus irmãos, dessas coisas, você não vai ouvir nenhuma autoridade, porque eu coloco esse ponto aqui e dei esses exemplos, inclusive bíblicos, porque eu sei que, infelizmente, hoje a gente é instigado a querer as provas, a querer ouvir uma autoridade da área falar, mas essas autoridades não vão falar, meu irmão. Um ou outro que tem gabarito, que tem capacidade para explicar de forma técnica isso, quando o cara tenta, ele sofre grandes represárias por ter a coragem de expor esses assuntos. Querem caçar o cara, querem tratar como um fanático, e etc, etc. Então as pessoas pensam 1000 vezes antes de tomar partido. Isso é uma coisa que muitos sabem, meus irmãos. E que se você conversar em off, você vai ouvir eles falando, não, isso aí realmente é. Se as pessoas bem soubessem, não chegavam perto desse tipo de carne. Você viu nas imagens, elas falam por si próprias, elas falam sozinhas. Elas se mexem sozinhas, inclusive, né? Parece piada, mas você viu. O pior é que com esse preço que tá as coisas, já tá difícil de você comprar um monstrinho. Esse frango monstrinho já é difícil você comprar. Imagine agora você dizer, não vou querer mais isso. Daí a gente começa a entender por que o sistema fez questão de ridicularizar por tanto tempo com a sua programação as pessoas que moravam em sítio. Ah, não, isso aí é caipira, ignorante, vive aí nesses fins de mundo. Você sempre via isso nas novelas da Globo. Você puxar aí na memória, quanto mais antiga a novela era, mais ela mostrava esse lado, mais ela atacava a vida no campo. Eram sempre os ignorantes, sujos. Isso era feito para que a nova sociedade, nós, a geração de hoje, só quisesse viver enfurnado nas cidades, nessas selvas de pedra. Agora, se você parar para pensar, olha, se ao invés de meu pai ter comprado a nossa casa, minha mãe, eu mesmo, se a gente tivesse comprado 2 quadrinhos de terra lá longe, onde nem Wi-Fi, nem internet pegava, será que a gente não estava vivendo mais feliz e saudável? Será que eu não teria mais condição de ter minhas próprias galinhazinhas, talvez uma vaquinha leiteira, com tudo que eu gastei na minha casa, no meu carro? Se você fizer essa pergunta, você vai ver que sim, você viveria mais feliz e mais saudável. Mas você foi convencido, talvez não diretamente, mas talvez o seu pai, seu avô,
Eles foram convencidos pela essa doutrinação do sistema, inclusive tirando o recurso. Ó, se você ficar aí, você não tem como sobreviver, você tem que vir para cá para trabalhar. E dessa maneira, meus irmãos, eles conseguiram fazer com que as pessoas abandonassem suas terras. Se você também fizer uma pesquisa nessa área, você vai ver que quanto mais os tempos foram passando, as terras foram ficando menores e mais caras. No tempo antigo, as pessoas tinham muita terra e era barata. Quanto mais o tempo foi passando, elas foram ficando mais caras e menores. Enfim, meus irmãos, deixa a tua opinião aí sobre esse assunto. O que é que você pensa sobre essa manipulação genética que eles fazem no alimento? A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta a qualquer momento. Lembre-se que é 2 vídeos por dia, um 7h30 da manhã e outro às 4 da tarde, tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos.